E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco, voltar a falar na verdade sobre a questão, que nós temos assistido, nós temos visto nos jornais, a questão da crise diplomática, da crise, da ameaça de guerra entre Ucrânia e Rússia, e aí o conflito maior, entre as potências europeias, Estados Unidos e Rússia, sobre a questão do leste europeu, sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Bom, não é mais notícia nova para ninguém que nós temos uma crise na Ucrânia, que a Rússia mobiliza muitas tropas ali na fronteira com a Ucrânia, porque ela acusa os Estados Unidos, acusa a Europa de querer fazer com que a Ucrânia integre a OTAN, com que a Ucrânia se torne ali uma arma contra a Rússia, que os Estados Unidos, a Rússia teme que os Estados Unidos enviem armas, que os aliados europeus dos Estados Unidos enviem arma para a Ucrânia e que isso possa ameaçar a segurança da Rússia. Bom, pessoal, mas o que na realidade a gente não percebe nessas notícias e qual o jogo maior que está embutido, qual é o contexto desse conflito que estava adormecido, aí pelo menos está ocorrendo há pelo menos desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, que é uma parte da Ucrânia. Bom, pessoal, o que está envolvido a fundo nessa questão da Ucrânia, nessa questão da Europa, é uma velha visão também dos Estados Unidos, que já vem de muitos estrategistas de política externa americana, desde a Guerra Fria, que é o objetivo de isolar a Rússia na Ásia, de isolar potenciais inimigos, potenciais desafetos, potenciais países, nações que possam fazer frente aos interesses norte-americanos, que possam ameaçar os interesses norte-americanos ao redor do mundo. Por que os Estados Unidos se preocupam tanto com a Rússia? Bom, como a gente sabe, na época da Guerra Fria, nós tínhamos a União Soviética, e a União Soviética era uma superpotência que fazia frente aos Estados Unidos em vários países ao redor do mundo, e os Estados Unidos viam então a União Soviética como seu principal competidor pela hegemonia, pela dominação global. E com o fim da União Soviética, resta a Rússia como um dos países que compunham a União Soviética e que passam a preocupar os Estados Unidos, porque a Rússia ainda é um país com muitas armas nucleares, a Rússia é um país com potencial militar muito forte, é um país com extensão territorial muito grande. E os principais pontos dos estrategistas norte-americanos em relação à preocupação com a Rússia são também aqueles que eram os pontos de preocupação com a União Soviética. Eles temem que a Rússia consiga estabelecer uma aliança mais próxima com a Europa, com a Alemanha, com países, com a França, por exemplo, e que tragam os europeus mais para perto da Rússia do que os europeus estão perto dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos temem que a sua aliança do Atlântico Norte, a sua aliança com os europeus, seja abalada por uma aproximação da Europa mais com a Rússia, porque aí formariam poderes, nós assistiríamos aí poderes que seriam contrários aos interesses dos Estados Unidos. Por esse motivo, pessoal, os Estados Unidos, eles investem tanto, eles defendem tanto que países do leste europeu, como a Ucrânia, façam parte da OTAN, se aproximem da União Europeia, porque eles acreditam que aquelas instituições estão muito mais próximas dos Estados Unidos do que da Rússia. E a Rússia, por outro lado, acredita que esse movimento dos Estados Unidos seja uma forma de isolar o país, de diminuir o país e de, enfim, enfraquecer a política externa russa, enfraquecer o poder russo, porque a Rússia nunca deixou de se enxergar como uma grande potência, um país que exige voz, exige respeito no cenário internacional. E por que isso está acontecendo? A volta dessa crise está acontecendo justamente no governo Biden. Por que a gente não assistiu um entrave maior entre o Trump, por exemplo, e o Putin? Bom, pessoal, uma das questões pelo Trump ser muito criticado é que ele enxergava a política internacional como uma arena de diversos interesses. Ele dizia que os países não tinham que ter governos iguais, os países não tinham que adotar políticas iguais. O Trump ele era muito ligado à defesa da soberania americana. Ao mesmo tempo que ele reconhecia o American First, os Estados Unidos primeiro, eu pensando nos meus interesses, ele reconhecia que o Putin também podia pensar nos interesses dele.
que ele não tinha que chegar no Putin e botar o Putin na parede dizendo saia da Ucrânia, saia das fronteiras da Ucrânia. O Trump acreditava que a Ucrânia, assim como outros países ao redor da Rússia, eram área de influência russa, e ele respeitava isso. Então, podemos dizer que o Trump tinha uma visão de política externa muito mais, né, que reconhecia muito mais a questão dura do poder, o realismo, os variados interesses, reconhecer que países são diferentes, podem ter autonomia, né, para gerir o seu próprio sistema de governo. E por que com o Biden isso está sendo um pouco diferente? Está sendo um pouco diferente porque o Biden tem uma outra visão de política externa. O Biden tem uma visão de política externa mais universalista, que visa impor, né, que visa defender os direitos humanos, o direito, né, da Ucrânia ser um país soberano, de defender os interesses da Ucrânia, que a Ucrânia deve ter democracia, que o Cazaquistão deve ter um sistema de governo democrático e que até mesmo a Rússia, né, está vivendo uma ditadura sob o Putin. E os Estados Unidos, através da sua política externa democrata, visa, né, defender esses direitos, visa defender, né, a soberania desses países como a Ucrânia. E essa visão de política externa, esse discurso, né, de intervenção, né, de querer a mudança de regimes em países, né, que os Estados Unidos não enxerga que estão vivendo democracias, essa visão bate de frente com a Rússia, porque a Rússia conviveu mais, né, pacificamente com o governo Trump do que está convivendo com o governo Biden. A Rússia bateu muito de frente com o governo Obama, por exemplo. O governo Biden é uma continuação. Ele dá continuidade a muitas linhas ali que tiveram início, né, linhas de atuação que tiveram início no governo Obama. Bom, pessoal, então esse é o grande jogo que está envolvido aí nessa história. E tem muito mais. Por quê? Porque ao isolar a Rússia, ao ameaçarem por sanções econômicas, a tentar pressionar a Rússia economicamente, os Estados Unidos, né, tem que considerar também que ele pode jogar a Rússia para uma aliança mais forte com a China, que é o principal competidor dos Estados Unidos pelo poder global hoje em dia. E os Estados Unidos têm que olhar, né, para um panorama mais geral, onde China e Rússia podem estabelecer uma aliança muito maior contra as ações dos Estados Unidos a nível global. Não à toa, a Rússia ameaçou já enviar armas para Cuba, enviar armas para Venezuela, porque é como se ela quisesse dizer, você está apontando armas para mim no meu quintal, aqui na minha área de influência, que é a Ucrânia. Por que eu não posso enviar armas também para a Rússia, para a Venezuela, né, que estão para a Rússia não, para Cuba, para a Venezuela, que estão ali muito próximos de Miami, estão no Caribe, né? Por que a gente também não pode fazer isso? Então reparem, pessoal, que nesse jogo, né, de política internacional, não há bem contra o mal. Há diversas visões de mundo, há diversos interesses em jogo, e a Rússia, né, me parece estar assistindo, esperando até onde os Estados Unidos também pode cruzar, né, a linha vermelha para falar, opa, isso eu não vou tolerar. Então, hoje nós estamos vivendo, nessa segunda-feira, diversas, né, reuniões diplomáticas. O chanceler alemão está em Washington. Por que a Alemanha é tão importante nesse momento para os Estados Unidos? Porque, pessoal, a Alemanha sempre esteve no meio do caminho disso. A Alemanha está no meio, né, entre o Ocidente, os Estados Unidos, e um pouco mais Oriente, que é a Rússia. A Alemanha está no meio da Europa. Então a Alemanha é uma potência econômica, a Alemanha é um poder influente dentro da União Europeia e os Estados Unidos está pressionando a Alemanha para que a Alemanha se posicione contra a Rússia, contra, né, a forma da Rússia fazer política na Ucrânia, e a Alemanha ainda está em cima do muro. E por quê? Porque a Alemanha tem laços econômicos muito fortes com a Rússia, tem interesses econômicos muito fortes com o leste europeu. E a Alemanha, então, não pode se posicionar tão facilmente nesse jogo pró-Estados Unidos ou pró-Rússia. É muito mais viável para a Alemanha tentar equilibrar essas forças de um lado e de outro. Até porque é o gás russo que aquece a Alemanha, que é importante para a indústria alemã. Está em jogo aí grandes projetos, né, de fornecimento de gás russo para a economia alemã. Então vejam como é um jogo muito difícil. São interesses muito distintos em jogo.
E eu queria convidar vocês para assistir, né, o que vai acontecer nisso tudo, levar em conta todos esses pontos que eu falei para você. Joe Biden com popularidade interna em baixa, apostando uma guinada na política externa para agradar o público americano, o recente empossado chanceler da Alemanha tendo que se equilibrar entre duas grandes potências, como a Alemanha sempre fez na sua história, e a Rússia do Putin, né? Mais uma vez agindo de forma fria, geopoliticamente, né? Motivada, para ser reconhecido, ter respeito de que ele ainda é, e a Rússia nunca deixou de ser, uma grande potência que exerce ali no seu entorno uma influência muito forte. Então, pessoal, assistam as notícias. Hoje está desenrolando muita reunião desse tema, tem acontecido muitos encontros diplomáticos, e quem gosta de política internacional, né, esse é um prato cheio para a gente fazer análise, para a gente acompanhar. Então, fiquem bem e fiquem ligados nessa questão que promete aí agitar os próximos dias na política internacional. É isso, tchau, tchau.